Ela só entrou naquela casa porque seu pai não tinha mais nada, além dela, para oferecer como pagamento. Mas ele não queria o dinheiro, não queria o perdão, ele queria ela. Foi assim que tudo começou, um contrato sujo, uma dívida impossível, e uma promessa silenciosa de que naquele lugar, ela nunca mais seria livre. Mas o que ela não sabia, é que por trás daqueles olhos frios, vivia um homem capaz de amar com mais força do que qualquer liberdade. Hoje, você vai descobrir o que acontece quando uma mulher que jurou odiar, acaba sendo tomada como esposa. E antes de começarmos, tem uma novidade importante. A partir de agosto, este canal passa a se chamar Notas da Madrugada, mas pode ter certeza, as histórias vão continuar tão intensas, arrebatadoras e cheias de paixão quanto sempre foram. Então já se inscreve, porque você não vai querer perder o próximo capítulo. Digita fogo nos comentários e siga agora, respira fundo, e vem comigo descobrir se o amor pode nascer da dívida mais cruel. Nunca gostei de dívidas, nem as minhas nem as dos outros. Mas quando o pai dela apareceu na minha porteira, olhos baixos, mãos vazias, e uma proposta suja na boca, eu soube que algo dentro de mim estava prestes a se partir, ou a se acender de vez. Tudo o que me restou foi ela, senhor reitor, minha filha. Eu deveria ter mandado ele embora, fechar o portão e esquecer que aquele homem já teve algum valor, mas o nome dela saiu da boca dele com uma mistura de desespero e esperança que me paralisou. Amália, a menina dos olhos grandes, o cabelo escuro até a cintura, que eu via às vezes na cidade com os livros nos braços e a vergonha no olhar. A filha que ele agora oferecia como forma de pagamento pela dívida que cresceu como mato silenciosa, implacável e inevitável. Eu não vendo minha filha, ele tentou justificar, a voz embargada, só tô pedindo que o senhor cuide dela. Case, dê um nome, um lar, case. A palavra me acertou como um soco no estômago, não por medo, mas porque no fundo eu já sabia, ela não era só um pagamento. Ela era tudo o que eu nunca soube pedir. Assinei o papel sem cerimônia. Um contrato, frio e impessoal, mas com o nome dela no final. E no dia seguinte, ela chegou. Vi quando o caminhão parou na entrada. O vestido simples, a mala surrada. E os olhos, os olhos me encararam como quem queria fugir correndo. Mas não correu, ficou. Eu sou Amália. Vim porque meu pai mandou. A voz dela era firme, mas trêmula, como quem aprende a sobreviver antes mesmo de aprender a sonhar. Não respondi, só observei. Era linda, não da forma enfeitada que outras mulheres tentavam mostrar, mas da forma que só a verdade sabe ser. Você vai dormir no quarto ao lado do meu. E é isso, ela rebateu, assinou um papel, e agora acha que tem direito sobre mim? Aquela pergunta me tirou o ar por um instante, não porque eu achava, mas porque eu sentia. Eu não acho, Amália. Respondi, firme, eu sei. Ela desviou os olhos, mas o rubor no rosto denunciava que aquela afirmação mexeu com mais do que o orgulho dela. Mexeu com o que estava escondido, até dela mesma. Naquela noite, ela não saiu do quarto. E eu não dormi, fiquei ali, no escuro, ouvindo cada passo dela pela casa, cada suspiro, cada batida do coração que mesmo em silêncio ecoava até mim. Era estranho. Nunca precisei pedir nada duas vezes, mas com ela, eu sabia que teria que conquistar cada pedaço, com o mesmo desejo que me fez aceitar aquele contrato. Ela era um pagamento, sim, mas não por dinheiro. Era o preço do destino. E eu estava disposto a pagar com a minha alma. A Amália passou os primeiros dias naquela casa como um animal arisco. Observava tudo. Evitava meus olhos. Parecia sempre pronta para correr, como se eu fosse devorá-la a qualquer momento. Mas o que ela não sabia é que eu não queria engolir. Eu queria manter. Tinha dias que ela nem me dava bom dia. Outros em que deixava o café pronto, mas não esperava eu chegar à mesa.
como se dissesse: estou aqui, mas não por você. E mesmo assim, cada gesto dela me prendia mais. O modo como prendia os cabelos no alto da cabeça quando ia varrer a varanda. Ou quando se distraía olhando o campo pela janela, sem saber que eu observava de longe, parado na porta do celeiro. Ela era dura, mas linda até na raiva. Especialmente na raiva. Você vai me obrigar a ser sua esposa no papel, mas não vai ter o resto. Ela disse uma vez enquanto dobrava uns panos na lavanderia. Me aproximei devagar, não como um predador, mas como um homem que sabia muito bem o que queria. Não quero sua obrigação, Amália. Então o que quer? Ela retrucou, olhando firme. O jeito que ela segurava o olhar, como se me desafiasse a provar que era como os outros homens. Mas eu não era. Quero que você entenda que não entrou aqui para ser uma dívida. Não? Então o que sou? Minha. Ela arregalou os olhos. O pano escapou da mão, caiu no chão, mas ela não se abaixou, nem respondeu. Só desviou o rosto e saiu apressada, como se estivesse fugindo de algo que já a tocava por dentro. Eu sabia que não podia apressar, mas também sabia que não podia recuar. Naquela noite, ouvi a porta do quarto dela se abrir devagar, passos suaves, lentos, indo até a sala. Levantei da cadeira e fui atrás, sem fazer barulho, e encontrei Amália sentada no sofá, abraçada aos joelhos, olhando para a lareira apagada. Não consegue dormir? Perguntei com a voz baixa. Ela nem se virou. Não quero estar aqui, eu sei, mas também não tenho para onde ir. Você tem. Aqui. Ela virou o rosto, os olhos brilhando com algo entre mágoa e esperança. Por quê? Por que você aceitou esse acordo? Me aproximei, sentei do lado, mas sem tocar. Só deixei minha presença pesar ali, do jeito certo. Porque quando disseram seu nome, algo em mim soube. Soube o quê? Que você era o que faltava, mesmo que chegasse assim, mesmo que me odiasse no começo. Ela ficou em silêncio, os olhos marejados, mas orgulhosos demais para chorar. Você não tem medo de eu te odiar para sempre? Sussurrou. Me aproximei só mais um pouco, minha mão quase tocando a dela. Não, tenho mais medo de você ir embora sem saber que podia ser amada aqui. Amada, ela murmurou, surpresa. É, por mim. Ela mordeu o lábio, baixou os olhos, e pela primeira vez, não fugiu. Ficamos ali, no silêncio, por longos minutos, e eu sabia, a resistência dela estava começando a ceder, mas o coração já estava me escutando. Os dias continuaram mornos, as palavras entre nós curtas, mas os olhares, esses diziam tudo. Amália ainda tentava esconder, cozinhava em silêncio, limpava a casa com fúria nos passos e teimosia nas mãos. Mas o corpo dela começava a falar uma outra linguagem quando eu estava por perto. Eu percebia, quando passava por mim no corredor e segurava a respiração. Quando nossas mãos se tocavam por engano na cozinha e ela demorava um segundo a mais para afastar. Quando me observava pela janela enquanto eu consertava o cercado da frente, achando que eu não via, mas eu via tudo, e sentia tudo. Naquela tarde, o céu estava carregado, as nuvens pesavam como o clima entre nós, e quando o trovão estourou ao longe, ela correu para dentro com pressa, o vestido colado ao corpo pela chuva que tinha começado a cair. Você vai pegar um resfriado, falei, pegando a toalha no armário. Ela estendeu as mãos, mas em vez de jogar a toalha, eu fui até ela. A chuva pingava dos fios soltos de cabelo. Os olhos estavam abaixados. Aproximei-me devagar, não como quem quer dominar, mas como quem já está tomado. Me deixa, eu dou conta. Eu sei que dá conta de tudo. Amália, esse é o problema. Ela ergueu o rosto de repente, o olhar raivoso, mas úmido. E qual é o problema de ser forte? Nenhum. Mas ninguém cuida de você, não é? Aquele foi o instante em que ela desarmou. Soltei a toalha sobre os ombros dela,
com calma, e comecei a secar os cabelos devagar. Os dedos roçaram de leve sua nuca, e o arrepio foi imediato. Ela fechou os olhos por um segundo. Por que está fazendo isso? Porque quero, e se eu não quiser? Abaixei o rosto devagar, colando minha respiração na dela, mas sem tocar. Me diga, agora, se quiser que eu pare, eu paro. O silêncio que veio em resposta foi tão pesado quanto a chuva lá fora, mas as mãos dela, pequenas, molhadas, subiram devagar até meu peito, e ficaram ali. Foi o primeiro toque, quente, suave, mas cheio de rendição. Você é diferente do que imaginei, ela murmurou, quase sem voz. Segurei o queixo dela com delicadeza, fazendo seus olhos se fixarem nos meus. E você é exatamente como eu imaginei, só que mais. Ela tremeu, e ali, no meio da sala, com a chuva martelando o telhado e o mundo parecendo esquecer de respirar, eu encostei a testa na dela e sussurrei: eu não quero te forçar a nada, só quero que fique, porque quer. E se eu ainda estiver com medo, então fica, com medo mesmo, porque eu te cuido até esse medo ir embora. Ela mordeu o lábio, respirou fundo, e não recuou. O toque dela subiu até meu ombro. E naquele instante, eu soube, a mulher que entrou naquela casa como dívida, estava começando a se tornar minha escolha. E eu, a dela. Ela não disse nada naquela noite. Não pediu nada, não prometeu nada, mas ficou. Depois daquele toque na sala, a tensão entre nós mudou de tom. Não era mais resistência. Era desejo disfarçado de silêncio. Eu sentia o jeito que ela respirava diferente quando eu me aproximava, o jeito que os olhos dela se demoravam nos meus, antes de desviar. Amália estava cedendo, mas à sua maneira, com dignidade, com fogo nos olhos e medo no peito. E eu estava em chamas. Naquela noite, eu bati à porta do quarto dela, devagar, sem imposição, apenas porque já não dava para ficar longe. Ela abriu, de camisola leve, cabelo solto, olhos brilhando no escuro como os de um animal selvagem prestes a se render, mas ainda alerta. Não vim por causa do contrato, Amália. Então por quê? Porque eu quero você, sem cláusulas, sem dívida, sem obrigação. Só você, do jeito que quiser me dar. Ela hesitou. Por um instante, achei que ia me mandar embora, mas então ela recuou, deixando a porta aberta. Entrei. O quarto estava escuro, só uma lamparina baixa acesa sobre a cômoda. A luz dourada tocava o rosto dela com delicadeza, e foi ali, naquele silêncio carregado de tudo, que eu toquei sua pele pela primeira vez com intenção real. Segurei sua mão. Ela tremia, mas não recuou. Você é linda, sussurrei, encostando os lábios no dorso da mão. E você é perigoso, ela devolveu, com a voz embargada. Sorri de canto, só para quem não sabe o que quer. Aproximei-me mais. O corpo dela se encostou no meu como se estivesse procurando abrigo. Meus braços a envolveram devagar, e quando os olhos dela encontraram os meus, havia ali algo novo, entrega. O beijo aconteceu como se o mundo exigisse, lento no começo, depois faminto, como se estivéssemos guardando aquilo há vidas. Ela se moldou em mim com a facilidade de quem já era minha antes mesmo de saber. E quando meus dedos afundaram nos cabelos dela, e sua respiração se perdeu contra o meu pescoço, ela sussurrou: eu pensei que viria pra cá como uma dívida, mas agora eu só quero ser sua. A deitei com cuidado sobre a cama, desviei a alça da camisola, beijei seus ombros, seu pescoço, sua barriga, como quem agradece o destino por aquele presente. Você não é um pagamento, Amália. Você é o que me faz acordar querendo mais do que eu já tenho. Ela sorriu, e se entregou inteira, sem medo, sem reservas. A noite foi longa, e quando ela adormeceu nos meus braços, com o corpo colado ao meu, e a respiração tranquila,
Eu soube nunca mais dormiria sem aquele calor, nunca mais seria um homem só, porque agora, eu tinha ela. Os dias seguintes foram diferentes. Não porque algo mudou por fora, mas porque dentro de nós, tudo havia virado do avesso. Amália andava pela casa como se finalmente pertencesse. Deixava os cabelos soltos. Ria de leve quando achava graça de algo, e agora ela achava graça de mim. E eu andava mais lento, só para ver ela passar. A casa tinha cheiro de pão quente, de café fresco, de mulher presente. Mas não era qualquer mulher, era a minha. Mesmo que ainda não tivesse aceitado isso em voz alta. Numa tarde, voltando da venda da cidade, encontrei-a sentada na varanda com as pernas dobradas e um caderno no colo. Escrevendo, perguntei, encostando na coluna de madeira. Ela me olhou, meio sem jeito, só tentando lembrar de mim. Franzi o senho. Como assim? Ela fechou o caderno com calma. Quando cheguei aqui, eu estava tão quebrada, que achei que ia desaparecer. Mas agora, parece que estou voltando. Aquelas palavras me atravessaram. Mais do que qualquer beijo. Mais do que qualquer entrega de corpo. Você não voltou, Amália. Você floresceu. Ela abaixou a cabeça, tímida. E ali, naquele instante, sem roteiro, sem cerimônia, eu me ajoelhei na frente dela. Eu sei que tudo começou errado. Que seu pai te entregou para pagar o que devia. Mas o que ele me deu foi o que eu mais precisava. Ela me olhou confusa. Você? Tirei a caixinha do bolso. Pequena, discreta, mas com mais valor do que qualquer contrato. Casa comigo de verdade, Amália. Não por dívida, não por obrigação, mas por amor. Os olhos dela se encheram d'água. As mãos tremeram. Mas o sim que veio em seguida foi o som mais bonito que já ouvi na vida. Naquele mesmo mês, marcamos o casamento. Simples, rápido, íntimo, na pequena capela da vila, com os vizinhos cochichando, os sinos tocando e o céu parecendo nos abençoar. Ela entrou de branco, cabelos presos com flores do campo, e um sorriso que rasgava o passado e abraçava o presente. Você parece uma visão, sussurrei, ao vê-la no altar. E você parece um lar, ela respondeu. O padre nem precisou dizer muito. Nossos votos foram ditos com os olhos, com os dedos entrelaçados, com os corações escancarados. Naquela noite, já casados, dançamos na varanda. Só nós dois, ao som do vento. O rosto dela encostado no meu peito, os dedos brincando com a aliança em meu dedo. Eu ainda não entendo como tudo isso aconteceu, ela disse baixinho. Beijei o topo da cabeça dela. A vida cobra de um jeito estranho, Amália. Mas às vezes, o que parece um pagamento, é só o preço exato do que a gente sempre mereceu. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, se viu como eu a via inteira. Valiosa, escolhida. Hoje ela carrega meu nome, meu anel, e tudo que sou. E toda vez que ela sorri para mim, sei não há contrato no mundo que valha mais do que esse amor que construímos com a alma. E você, paixão, acredita que um amor verdadeiro pode nascer da dor, da obrigação, ou até de um contrato impensado? Disse já viveu algo que parecia um castigo, mas acabou se tornando a maior bênção da sua vida. Escreve aqui nos comentários. Era para ser só um pagamento. Se você também acredita que o amor escolhe caminhos que nem sempre a gente entende, não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para continuar acompanhando essas histórias cheias de entrega, paixão e destino. Te espero no próximo romance, porque aqui, o amor nunca é simples, mas sempre vale a pena. Até lá!